Muito bom dia, segunda-feira. Que delícia estar com você de novo nessa segunda-feira. Hoje amanheceu com o tempo friozinho aqui em São Paulo, 9 graus. Os paulistanos e os paulistas saíram mais agasalhados, né? Me conta como que tá aí na sua cidade, porque esse Brasil é cheio de variedades, né? De diversidade, inclusive no tempo. Então, fala aí de onde você está falando, como que tá o tempo aí, que eu quero saber. E hoje o programa está recheado de coisas boas e uma entrevista especial com a psicóloga Renata Blini, que vai falar sobre a relação entre os eventos estressores da vida e a ansiedade. Quem nunca ficou ansioso? Pode atirar a primeira pedra. Não, calma, vai com calma. Vai que tem alguém que não, né? Mas eu acho que é meio difícil, já que desde 2017 o Brasil tem o maior índice de pessoas com transtornos de ansiedade em todo o mundo. Pasmem. Brasileiros, a gente tem que prestar atenção nisso. O Ministério da Saúde vem conduzindo uma pesquisa para avaliar a saúde mental dos brasileiros e a primeira etapa foi realizada nos meses de abril e maio e mais de 17 mil pessoas em todo o Brasil participaram do estudo. O resultado mais alarmante: 86,5% dos entrevistados estavam enquadrados em algum tipo de ansiedade patológica. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui com a nossa convidada especialíssima, a doutora Renata Blini. Vai falar com a gente, então pode preparar sua pergunta, manda o link para quem você acha que precisa falar sobre ansiedade, né? Eu sei que eu posso falar, começar por mim, né? Porque eu lido com isso também. E não é fácil, gente, não é fácil. Até estava conversando com a doutora aqui. A gente fica aqui, parece que estamos todo dia seguros, né? Assim, mas sempre bate aquela insegurança, aquele jeitinho assim de, nossa, vai começar aquele nervosismo. É um tipo de ansiedade, né? E a gente tem como lidar com isso. E a doutora vai falar hoje para a gente que nós temos sim como lidar. Eu também quero aproveitar e ler um versículo que a Bíblia também fala sobre ansiedade, né? É muito claro que Deus fala para a gente lá em Filipenses 4, de 6 a 7, que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É muito bonito de ver isso que a Bíblia fala para a gente, de tudo tudo que você deve guardar, guarde o coração. E aqui nesse versículo, para não andar ansiosos, ele fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Olha a receita aí para guardar o coração, gente. Ele fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Filipenses, é isso aí. Então, você vê que a própria Bíblia fala disso, né? Mas hoje a gente vai falar com a doutora para ver também algumas coisas práticas, né? Para a gente poder colocar isso em prática. Gente, stories que edificam. Vamos ver, a gente andou por aí pelos stories, pelo Instagram, e a gente sempre recolhe um que chama a nossa atenção porque edifica a nossa vida. Vamos ver quais stories. Vamos lá para os stories que edificam. E o stories que nós escolhemos foi do Roberto Quirino, que fala do Salmo 19:11, que diz assim: além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar, a grande recompensa. É isso daí. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmos 19:1. Eu falei 11 corrigindo, tá? Eu li o 11, mas é o 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Já olhou para o céu algum dia e falou: cara, parece que eu estou sentindo Deus? É isso, os céus proclamam a glória de Deus. E tá aí o Stories que edifica do nosso querido Roberto Quirino, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá, eu quero dar um oi para a doutora Renata Blini, que já está aqui com a gente e vai falar sobre ansiedade. Bom dia, doutora. Fala pra gente, que prazer recebê-la aqui e também da gente poder falar desse assunto tão importante, né? Bom dia, Lídia. Bom dia para vocês que estão conectados aqui no Manhã IPP.
Eu quero dizer que eu estou muito feliz de poder estar participando desse programa e acredito que, de alguma forma, né, com um pouquinho da minha experiência profissional, eu vou poder muito ajudá-los hoje sobre esse tema que é de grande relevância em tempos de pandemia, principalmente. É verdade, né, doutora? Vai ser um prazer a gente poder falar sobre isso. Também vou fazer várias perguntas que eu já quero saber, já aproveitei o intervalo aqui. E você que está nos assistindo, pode preparar a sua pergunta, que esse programa está recheado de coisas que vão edificar a sua vida e a doutora vai responder para a gente aqui sua pergunta. Então, prepara aí, enquanto isso a gente vai vendo sobre o EAD Pinheiros. Sabia que o EAD Pinheiros tem vários cursos que podem mudar a sua vida, edificar a sua vida? Vamos ver aí um vídeo falando sobre o EAD Pinheiros. Não tem? Tá bom, depois a gente fala sobre o EAD Pinheiros Mais, que está aqui. É só acessar ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros no site. Também tem todas as informações. Daqui a pouco a gente prepara esse videozinho. É porque a gente tinha um vídeo preparado especial com a Carol Mello falando do nosso ponto de vista. O nosso ponto de vista hoje vai falar sobre artesanato e a Carol, que é uma queridíssima, trouxe uma ideia da gente fazer um sachê perfumado. Já abriu o guarda-roupa e sentiu aquele cheirinho gostoso com seu aroma preferido? Pois é muito fácil de fazer e dá para fazer em casa. Exatamente. A Carol é a convidada de hoje, a colunista convidada de hoje para o nosso ponto de vista. Vamos lá assistir o que a Carol vai nos ensinar a fazer hoje sobre artesanato. Fala aí, Carol. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e eu tô aqui hoje para mais uma diquinha de artesanato. É isso aí, aquela diquinha super simples, super fácil e o melhor de tudo, útil. Olha, hoje nós vamos fazer juntos esse sachêzinho perfumado. Aquele sachêzinho que a gente pode colocar no nosso guarda-roupa, deixar aquele cheirinho maravilhoso, né, nos nossos lençóis, nas toalhas. Vocês vão gostar, é super simples, tá? Que nós vamos usar um sabonete, tá? Sabonete de banho, o tule. Você também pode usar, se você já tiver saquinho pronto em casa de tule, de organza, né, de algum material assim fininho, você pode usar também. Um fitilhozinho, tá, de tecido, que nós vamos fazer o nosso lacinho. A tesoura para cortar o nosso tule e um descascadorzinho de verdura. É isso mesmo, um descascador que você tem, com certeza você tem na sua cozinha, né? Que a gente usa para descascar aquela batata, né? Aquela cenoura. Então, você vai pegar ele emprestado um pouquinho para fazer o nosso artesanato. Então, vamos lá. O primeiro passo é cortar o tule, tá? Então, a gente corta um quadradinho. Eu já cortei aqui para vocês verem. Eu cortei no olho mesmo, eu não medi, tá? Porque não precisa ser um quadrado perfeito, tá? Não se preocupe com isso. Tá aqui 2 quadradinhos. Como o tule é muito fininho, eu vou usar 2 assim, tá? Pra deixar o sachêzinho um pouquinho mais encorpado. Então, eu cortei esse tamanho aqui no olho, mas eu vou dizer a vocês mais ou menos quanto. Ele tem 21 centímetros, tá? Mais ou menos 21 por 21. Não precisa ser um quadrado perfeito, como eu falei. Então, olha, cortei, eu tô usando 2, né? E a gente vai começar a descascar o nosso sabonete. Eu vou pegar aqui pra vocês um que eu já comecei a fazer, tá? Olha só aqui. Meu sabonetezinho que eu já fiz esses 2 aqui. Já tá, ó, a diferença, né? Descascadinho. Então, olha, gente, não tem segredo, tá? A gente vai pegar o descascador e vai começar, ó, a descascar o nosso sabonete. Então, vai sair umas pétalazinhas maiores, vai sair umas pétalazinhas menores, olha. E olha como ela fica, tá vendo? Bonitinha. Você pode fazer pelos lados, você pode fazer na frente também. Geralmente na frente vai sair, olha, uns pedacinhos um pouquinho maiores, tá? E a gente vai descascando o nosso sabonete. Quando tiver uma quantidadezinha que você acha que já tá legal, né? Vai depender do tamanho do saquinho que você quiser. Essa quantidade aqui, olha, tá dando pra ver mais ou menos, né? Eu fiz um saquinho desse tamanho assim.
tá? Então, descasquei e agora eu vou fechar, né? A gente une as pontinhas e dá o nosso lacinho. Eu não recomendo, gente, fazer com ralador, tá? Porque o ralador, ele vai dar o aspecto, ele vai ralar mesmo, né? E vai deixar muito fininho, então os pedacinhos do sabonete podem sair pelo tule, né? E assim, com o descascador, ele dá um aspecto de como se fosse uma pétalazinha, né? Então ele não vai ficar saindo pelos buraquinhos do tule, tá? Deixa eu dar esse laço aqui, tô conversando, né? Deixa eu dar o lacinho. E uma dica também, que é super legal, que a gente pode utilizar, né, esses sachêzinhos, é como lembrancinha, tá? Você pode fazer como uma lembrancinha de maternidade, né? Você pode fazer como lembrancinha de chá de bebê, de chá de fralda, né? É só colocar um cartãozinho, né? Uma tagzinha na pontinha e tá aí uma lembrancinha linda, super simples. Você não vai gastar muito pra fazer, tá? Olha aí, tava ajeitando meu lacinho. Tá vendo que não precisa ser um quadrado certinho, porque as pontinhas vão ficar, né? Olha, assim mesmo é o que dá o charme, tá? Então é isso, você pode fazer com uma lembrancinha. Olha só como fica lindo. Esse aqui eu fiz com o fitilho azulzinho que eu tinha. E aí vai, ó, deixa eu botar um pouquinho mais pra trás pra vocês verem como vai ficando lindo, fofinho. E é uma ótima lembrancinha, tá? E se você quiser fazer pra você também, pra o seu guarda-roupa, é super legal, fica um cheirinho super gostoso, tá? A minha dica é, escolha um sabonete que você já gosta do cheirinho, né? Que você sentiu o cheirinho, gostou. Se for dar de lembrancinha também, você pode pensar na cor do sabonete, né? Se for menina, você pode escolher um sabonete rosinha, né? Branquinho, pra combinar com o tule também. Esse meu aqui, ele é um pouquinho verdinho, né? O meu sabonete é um pouquinho verdinho. Vou botar pra frente meu lacinho. Ele é um pouquinho verdinho, eu fiz com um lacinho rosa e fiz também com um lacinho verde, né? Da cor do sabonete. E aí você vai fazendo e personalizando do jeito que você quiser. Se for para um quarto de criança, né? Escolhe um aromazinho suave, pode ser um sabonete mesmo de criança, né? Próprio de criança, de bebê. E é isso, a sua casa, o seu quarto vai ficar super cheirosinho, né? Aquela lembrancinha de maternidade também vai ser super delicada, né? Lembrancinha de chá de fralda, é uma lembrancinha super delicada, super útil para as pessoas. E é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? E a gente vai ter mais e mais dicas de artesanato por aí. Beijo, tchau, tchau! Vou fazer com certeza. Carol, obrigada pela dica, sempre muito bom a sua participação com a gente aqui, nossa colunista falando sobre artesanato, Carol Mello. Ó, um beijo para você. E fala aí como tá o tempo aí, Carol, pra gente aqui. Tem gente participando aqui. O Rogerinho Marques está falando, tá ligadinho com a gente lá do Rio de Janeiro. Falou, bom dia, que programa bacana. Ligadinho aqui do Rio de Janeiro. Um abraço, Rogerinho. A Patrícia também falou, bom dia, sou de BH. Primeira vez assistindo esse programa. Seja bem-vinda, Patrícia. Espero que você goste. Depois conta aqui pra gente se gostou, tá bom? E tem muito mais pessoas assistindo. E antes eu quero falar sobre curiosidades sobre a ansiedade. Nós separamos algumas curiosidades e a gente vai agora para o nosso Minuto Curioso. As mulheres têm mais risco de sofrer ansiedade do que os homens. A diferença entre os gêneros chega a uma proporção de 1:9 por 1, de 9 mulheres a cada 10, de cada 10 mulheres, uma mulher. Se eu estiver errada, a Renata me corrija. Mas de 1:9, né, 9 mulheres a cada 10 se mantém ao longo dos anos, né, uma proporção entre os gêneros que as mulheres... Eu vou corrigir essa informação para vocês, tá? Mas que as mulheres têm mais ansiedade do que os homens, tanto em países desenvolvidos como os que estão em desenvolvimento, né? Então, as mulheres são mais ansiosas que os homens. Os jovens têm mais risco do que os mais velhos de terem ansiedade. Até os 35 anos, independentemente da cultura e do gênero, os jovens têm mais probabilidade de sofrer
com os transtornos de ansiedade. Então, jovens, vamos se ligar aí, vamos perguntar aqui para a doutora como que a gente faz para lidar com isso, né? Outra curiosidade, pessoas com doenças crônicas correm mais risco. Diabéticos, hipertensos e outras doenças crônicas aparecem como uma carga a mais que as pessoas precisam superar, aumentando o risco da ansiedade se manifestar. É isso daí, gente. Minuto Curioso para falar sobre ansiedade. Vou confirmar esse dado sobre as mulheres serem mais ansiosas que os homens. Daqui a pouco eu volto com essa informação. A gente vai para um break rapidinho para tomar uma aguinha e a gente já volta conversando com a doutora Renata Blini, falando sobre a relação entre os eventos exteriores, estressores, né? E a ansiedade. Daqui a pouquinho, é bem rapidinho o break, a gente já volta conversando sobre isso, tá bom? Em julho, a IPP-TV comemora 1 ano e traz para você uma nova programação. De segunda a sexta, suas manhãs começam com o Café Prosa e Missões e o Orando pela Cidade. Às 9h30, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. E às 10 horas, Lídia Dickel te espera com novidades no Manhã IPP. Entrevista com temas bíblicos aplicados à nossa vida, novos quadros e a participação de colunistas num programa que já faz parte do seu dia a dia. 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta no novo programa da IPP-TV. Nosso time de jornalistas, sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas divertidos e curiosos. Todos os dias nesse programa nós vamos falar sobre assuntos variados, de forma leve e descontraída. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. E vem muito mais por aí, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta no Notícias do Bem. Nosso time de jornalistas, sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 6 da tarde. Notícias do Bem, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. Muito bom, de volta agora para falar o assunto esperado. Já estava ansiosa para falar disso. Faz parte. Não, mas é um assunto muito importante, né, doutora, a gente falar sobre ansiedade. Eu acho que muitas pessoas se identificam, como eu estava conversando com você aqui, eu me identifico muito. A gente vê assim, e a gente pode pegar um exemplo até do que aconteceu antes, né? Eu li outro versículo e do que estava na tela, e isso pode muitas vezes nos causar uma ansiedade, nos fazer parar, bloquear, lidar com o erro, lidar com os imprevistos. Tem muita coisa aí que dá para falar sobre ansiedade, né? É o que a gente vai falar sobre hoje. Os eventos estressores da vida, né? Aquilo que acontece fora e a relação com a ansiedade, né? Que é importante falar sobre isso, né? Pois é, Lídia. Veja bem, eu acho importante, no primeiro momento, a gente tentar explicar, passar para o pessoal de casa o que é a ansiedade. É verdade. Né?
Então, assim, de uma forma bem simples e resumida, a ansiedade, ela é uma preocupação excessiva, tá? É uma preocupação aonde começa no meu pensamento. Então, assim, só para o pessoal entender como que funciona esse circuito mental, é importante que num primeiro momento, a gente entenda que o pensamento é um gatilho. Olha. Tá? E daí nós temos o nosso sistema nervoso central, né? Que diante de uma situação que é nova, que pode soar como um desafio, tendo um medo, o que vai acontecer? Ele vai acionar uma glândula chamada amígdala, que não é a amígdala não é a amígdala, é a amígdala cerebral. E esta, sim, ela vai estar liberando hormônios, tá? Cortisol e adrenalina. Então, o circuito da ansiedade é exatamente isso. É o nível de adrenalina e cortisol em excesso no nosso corpo. Olha isso. No nosso circuito mental. A ansiedade, é legal a gente estar colocando que a ansiedade nós precisamos dela. É verdade. Boa. A ansiedade, esses dois hormônios aí, é o que nos faz trabalhar, caminhar, é o que nos traz motivação, né? Só que ele em excesso, ele nos atrapalha e muito, chegando até nos paralisar. É verdade. Doutora, e a senhora falou, tão jovem chamar de senhora, mas é casada, né? Então, se é casada, a gente chama de senhora. A senhora falou do pensamento, começa com o pensamento. E funciona aquela regrinha que fala, se você trocar seu pensamento em 5 segundos, sei lá, ou em alguns minutos, ajuda, colabora? Eu posso estar dando spoiler de como vencer, né? Mas é que me lembrou disso. Então, é importante, né? A partir do momento que eu reconheço esses sintomas da ansiedade, entender que eu posso usar de estratégias, né, para que eu lide melhor com isso. Essa coisa de pensar positivo é um pouco estranho, porque senão, né, ninguém ia ter problemas, né, de ansiedade, de pensamentos ali disfuncionais. Mas a gente consegue elaborar esses pensamentos, tá? Que legal. Então, assim, quando a gente fala de estratégias de pensamento, primeiro, a ansiedade, a gente precisa aprender a acolher essa ansiedade. Então, primeiro, reconhecer que você a tem. Né? Boa. Eu tenho ansiedade e eu sei que diante de algumas situações eu irei ter esses sintomas. Então, o que eu vou fazer com isso? Né? Boa. Dentro de uma consulta, ali no consultório, o que eu passo, né, para os pacientes? Procurar fazer um autoquestionamento. Eu sei que às vezes você está ali na hora e não dá para você pensar nisso, fazer autoquestionamento, que a psicóloga falou, mas procurar fazer um autoquestionamento no sentido assim, por que eu estou ansioso? Né? Então, assim, eu estou aqui hoje, sou psicóloga, eu conheço as ferramentas, técnicas, mas por que a gente fica ansiosa? Né? Primeiro que a gente tem medo da exposição, né? O que o outro vai pensar, né? Como que vai ser esse programa? Será que eu vou me dar bem? Será que eu vou errar? Será que eu vou trazer alguma coisa que alguém vai criticar? Então, nós somos muito autocríticos, né? Eu costumo dizer que a gente precisa ser mais gentil conosco. É verdade. Né? A gente se julga muito. Então, quando eu começo a acolher esses pensamentos, né, e autoquestioná-los, né, isso começa a interiorizar ali, né, no meu circuito mental, e eu começo já depois fazer algumas afirmações. Não, mas eu estudei, né? Eu me preparei, então eu vou conseguir fazer a prova, eu vou conseguir falar bem. Isso é um caminho, tá? Agora sim, é claro, Lia, a gente precisa levar em consideração que a ansiedade tem os fatores estressores, né? Sim. Então, assim, tem uma série de coisas no seu dia a dia que podem colaborar, mesmo que você esteja extremamente preparada, para ali na hora vir essa ansiedade, né? Por quê? Nós temos os estímulos externos, né? E situações que a gente, enquanto ser humano, a gente está aprendendo ainda a desenvolver habilidades emocionais para lidar ali com o nosso dia a dia, para o enfrentamento. Então, tem situações que realmente mexem demais com a gente, né? E acaba trazendo uma desinstabilidade para o nosso emocional.
Então, não é só uma questão ali de ter uma ativação ali desse circuito mental. Tem coisas que vêm de fora, né? E outra coisa que eu julgo bastante importante, para a gente poder lidar com a ansiedade também, a gente tem que buscar um estilo de vida diferente. Nossa, eu ia falar sobre isso. Ia perguntar sobre isso. Vai, fala. O estilo de vida, ele implica bastante porque é um novo olhar que eu tenho para a vida. É verdade. Né? Então, como que eu, que sou o protagonista da minha vida, eu resolvo olhar para o meu dia a dia, para as situações, para os enfrentamentos da vida, né? É aquilo que a gente fala de mudança do mindset, né? Eu preciso, na verdade, entender como que eu estou levando a minha vida, né? Se o meu trabalho, se eu estou satisfeita com o meu trabalho, né? Se a minha rotina, se eu estou tendo uma gestão de tempo que está legal, né? Se eu estou conseguindo ter uma qualidade de sono, né? Alimentação, né? Nós temos o café, que é o grande vilão da ansiedade. Deus, você falou do café, né? Eu me identifiquei muito. Como isso ajuda muito a ansiedade a aflorar, né? O café, né? Você não dormir bem, energéticos, né? Então, tudo isso influencia. E a partir daí, né? A partir desse estilo de vida, eu vou mudando o meu olhar também, né? Li, é um pouquinho complexo, eu vou tentar dar uma resumida. Esse olhar também está muito ligado ao histórico de vida de cada um. Olha, que interessante. Né? Então, dentro da minha abordagem, que é a terapia cognitivo-comportamental, nós podemos trazer de cara 3 crenças, 3 Ds de dados. Tá? Eu vou jogar Ds de dado para a gente lembrar. Crença de desamparo, desamor e desvalor. Caraca, aí já... Se a gente for se aprofundar no histórico, né, por exemplo, de um paciente ali, você vai ver que ele pensa, ele vê o mundo com a lente, né, de acordo com o histórico dele. Olha. Né? Então, uma pessoa que tem aí crenças rígidas de desvalor, desamor, é uma pessoa que ela vai se sentir rejeitada, né? Ela não vai se sentir parte, né? Então, ela já vai para o mundo com essa ansiedade. Por quê? Porque eu tenho que agradar, eu tenho que ser bem visto, né? Eu busco esse amor, né? Que é de nós, seres humanos, nós buscamos esse amor incondicional, né? É verdade. Não tem jeito. É verdade. E daí é onde a gente entra nesse ciclo da ansiedade. Por quê? Porque eu tenho, de repente, uma expectativa que o outro não vai atender às minhas. Será que ele vai me amar? Então, isso aí já começa todo aquele circuito da ansiedade novamente. E que coisa interessante que você falou, Rê, que a gente busca um amor incondicional. O único lugar onde temos um amor incondicional é em Cristo. E quando Ele não estiver em primeiro lugar no nosso coração, né, não pude não fazer essa comparação. As coisas não vão nos saciar, as coisas não vão nos trazer paz, não vão nos fazer feliz. E outra coisa que você falou que me lembrou é: transformai-vos pela renovação da vossa mente. O povo andou no deserto 40 anos, era para chegar, acho que 4 dias, não sei, os 10 dias, me corrija isso, mas era poucos dias que era para chegar, e ficou andando no deserto 40 anos em círculo, né? Porque eles tinham mentes de escravos, eles queriam voltar para o Egito, né? Porque Deus botou na frente deles a terra prometida, e eles queriam, às vezes, voltar para a prisão, né? Porque eles estavam com a mente de escravos ainda, escravos dos pensamentos, né? Então, não tem como não associar. E a Bíblia nos dá essas respostas para tudo também, né? E como é gostoso da gente ver essa associação da ciência com aquilo que Deus nos fala, só confirmando o que a Bíblia fala, né? Perfeito. Esse versículo que você trouxe, onde Paulo faz essa afirmação, né? Eu acho que vai muito de encontro, inclusive com a minha corrente, né? Quando fala da renovação da mente, renovação dos pensamentos, né? E daí, o que quer dizer essa renovação dos pensamentos, né? Eu gosto muito da frase do pensador Sartre, que diz o seguinte: não importa o que fizeram comigo, mas o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. Perfeito. Então, a partir do momento que eu entendo quem eu sou, é daqui para frente. É o novo de Deus que a gente fala.
né? E para isso, né, Rê, a gente precisa buscar ajuda. Por isso que eu estou muito feliz de você estar aqui, de saber que temos opções de ajuda. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. A Bíblia fala, a gente vê de aconselhamento bíblico de um monte de coisas que a gente vê que a Bíblia nos incita a buscar ajuda no corpo, de andar junto, falar, reconhecer. Você falou antes, eu queria que você falasse um pouco disso, né? De como a gente lidar com isso. A gente vai conversar mais. Vou ver se tem pergunta aqui logo, mas queria que você falasse sobre isso pra gente. Então, trazendo essa questão aí de buscar ajuda, né? Eu acho de extrema importância o processo espiritual fazer parte do processo psicoterapêutico. Que legal. Isso aí, para mim, é um ponto, porque independente da fé, da crença Sim. de cada um, né? Eu acho que a partir daí você começa a desenvolver sentimentos bons, né? Se a gente pegar a gratidão, por exemplo, aí, se a gente for falar da neuroplastia, né? Que são conexões, né? Positivas para o nosso cérebro, é uma estratégia. Então, quando eu falo, né, de adotar um novo estilo de vida, um novo olhar para a vida, eu estou propiciando fazer novas conexões no meu cérebro e conexões positivas. Então, isso vai ter um impacto muito positivo na minha vida e no meu dia a dia. E quando você coloca buscar ajuda, né, o que é legal a gente entender? Que esse processo terapêutico, né, ele leva a gente a buscar o autoconhecimento. Uhum. Então, quando eu estou buscando isso, eu começo a entender quem eu sou, as minhas fragilidades, vulnerabilidades, as minhas virtudes, né, os meus potenciais, e a partir daí, sim, fica mais fácil. Por quê? Né? Eu costumo dizer que nós estamos aonde nós nos colocamos. Então, se eu busco uma ajuda e eu reconheço quem eu sou, né, a partir daí eu me posiciono no mundo. Então, fica mais fácil para eu lidar com esses enfrentamentos, com essa ansiedade. Por quê? Porque eu passo a ser uma pessoa um pouco mais segura. Não que a gente não acabe com a ansiedade, Sim. né? Mas a gente se coloca de uma forma melhor e cada vez mais, né? Você vai, vamos dizer, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas se empoderando de si, sim, né? Sim, entendendo sim. quem você é, quais são as suas fraquezas, inclusive para poder aprender a lidar com elas. Eu acho que a gente poderia ressignificar esse valor do empoderando para o domínio próprio, que tem a ver com o que Deus fala com a gente, né? A gente não pode se escandalizar com uma palavra que tem sido muito usada pelo mundo, sendo que Deus fala do domínio próprio, né? Então, assim, eu acho que esse empoderamento, a gente tendo consciência de onde ele vem, quem é a nossa força, quem é o nosso... Porque quando a gente conhece a Cristo, a gente vê a nossa verdadeira identidade, né? E é muito interessante isso. Por quê? Essas ajudas, né, Rê? Eu vi uma coisa muito interessante uma vez, que é, quando a gente está no meio de um problema, é como se a gente estivesse dentro de uma ilha. A gente não consegue enxergar a ilha por inteiro, a gente consegue enxergar os peixes, o mar, as árvores, as folhas, mas não enxerga a ilha. E a ilha é o problema, a gente está dentro dele, né? Vamos supor assim, né? Quando alguém nos chama para fora e diz, vem aqui, ó, quero te mostrar um negócio, olha isso, você consegue enxergar, você vê uma ilha, você vê o problema, né? E Deus nos traz essa comunhão com os irmãos para que a gente consiga fazer isso. Eu lembrei de outra coisa antes, mas daqui a pouco eu lembro, que tem a ver com isso. Mas como é importante alguém trazer a gente para fora, às vezes, né? Essa citação aí sua da ilha, né, ela faz muito sentido, porque Jung fala, né, todos nós temos as sombras da persona, né? E eu só posso transformar, eu só posso cuidar daquilo que eu tenho conhecimento. Mas é o que você falou, enquanto a gente está na ilha... Não identifica o problema, né? Então, aqui nós estamos aqui hoje, a gente tem ali, né, um pouquinho de ansiedade, alguma coisinha, uma coisa ou outra. Você olha para aquilo, você fala, opa, peraí, eu preciso tratar melhor isso, eu preciso buscar ajuda, né? Eu preciso olhar, eu preciso acolher, né? Eu gosto muito dessa palavra, né? Acolhimento. Então, nós, enquanto seres humanos, nós precisamos acolher todas as nossas sombras da persona. O que é essa sombra da persona? É aquilo que eu, muitas vezes, né, trabalhando dentro de um processo terapêutico, eu rejeito em olhar. Né? Então, são feridas, são lembranças, são comportamentos,
né? São sentimentos, e a gente se recusa a olhar. E quando eu olho para isso, quando eu acolho isso, aí sim. Aí eu tenho a possibilidade, né, de entender e de trabalhar isso. Ressignificar, né? Ressignificar. Que legal. Que legal. Oh, Rê, tem a Delva que falou que luta com ansiedade. Ela falou, luto com ansiedade, sou diabética, tenho pressão alta e outras comorbidades. Você vê como está ligado também, a gente falou antes, né? A ansiedade, ela está sempre ligada, né, a alguma outra patologia, né? Então, assim, a forma também como a pessoa está olhando para essas patologias acaba impactando aí de uma forma, né, mais intensa essa ansiedade. Ah, entendi. Uhum. Porque, assim, o sistema nervoso, é como eu te falei, ele está ali. Então, por exemplo, eu vou num médico, né, e o médico dá um diagnóstico ali, eu fico, ai meu Deus, mas será que, né, como que vai ser isso? Isso aí vai piorar um câncer, por exemplo, né? Eu sempre, às vezes, cito esse exemplo. Você vai, às vezes, tem um nódulo, ai meu Deus, eu fico naquela expectativa, né, do que vai ser. Gente, como a gente aguenta? Esse circuito aí não dá conta. Joga um monte de cortisol e adrenalina mesmo. Verdade. Porque ele está entendendo que é uma ameaça, que é algo de ruim que pode acontecer, né? E esse sistema que eu estou falando, esse circuito, é nosso, porque é o nosso sistema simpático, sistema de luta e fuga. Né? É a vida nos preparando para poder enfrentar. Então, quando eu vou atravessar uma rua, quando eu me deparo com um cachorro bravo, né, ou alguma situação de medo, né, esse sistema ele é normal, né, de acontecer. Ele está me preparando, mas ele em excesso. E daí, se você tem uma patologia, você vê, ela trouxe diabetes, hipertensão. Poxa vida, quantas coisas, quantas doenças que eu tenho, né? Então, assim, a forma como ela está elaborando isso na mente, né, é muito importante, né? O Rê, é muito importante. E tem outra questão, a Patrícia Araújo falou, nossa, essa questão do desamor falou muito comigo. É bem assim mesmo. Você atende muitas pessoas, eu queria que você comentasse um pouco assim, o que você tem percebido mais. Eu acho que essa questão do desamor identifica muitas pessoas, né? Muito porque, assim, a ansiedade, ela também está ligada a como eu me vejo, como eu me sinto, né? E vou tentar trazer um exemplo aqui de crença de desamor. Quando você trouxe a palavra ressignificar, né, dentro dessa crença, por exemplo, né, na verdade das três, eu acho que a palavra que mais se encaixa é ressignificar, tá? Ou às vezes até desconstruir, a gente consegue, mas dependendo da idade do paciente já fica mais difícil, porque são muitos anos de vida e experiências. Mas pegando essa questão aí do desamor, por exemplo, tem alguns pacientes que chegam e falam assim para mim, olha, eu vim buscar ajuda porque eu não sei o que é ter amor de pai e mãe. Eu nunca escutei uma palavra eu te amo, né? E daí você fala, mas como é que a gente ressignifica isso, né? Porque a gente vai conversando com as pessoas, a gente vê, né, o quanto que isso está aí, né? E não adianta. É pai e mãe, é o início de tudo, né? E daí eu entro com aquela questão, né? A gente passa aquilo que a gente tem no coração, né? E daí eu pergunto para esse paciente, vamos sair desse lugar, e de um lugar de credor, porque nós, seres humanos, por conta da nossa vaidade, do nosso orgulho, a gente só quer receber. Sim. Então, tipo assim, a minha mãe não fala eu te amo, a minha mãe e o meu pai nunca me amaram, mas espera aí, como é que a gente pode ressignificar? Vamos sair desse lugar de credor e entrar no lugar de devedores de amor. Como assim, Rê? Então, será que a sua mãe não fala eu te amo porque ela realmente não te ama ou porque ela nunca escutou um eu te amo? Então, você começa a ter um novo olhar, entende? É normal, de repente, um pai e uma mãe que teve uma criação um pouco diferente não falar eu te amo. Mas isso não quer dizer que ele não te ama, né? Nós temos maneiras de amar. Inclusive, tem aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, né? Então, assim, cada um tem um jeito de amar. Então, o fato dessa pessoa olhar por esse ângulo e falar, poxa vida, né? Teve pacientes que me falaram, nossa, Rê, eu nunca olhei por essa ótica. Né? E é verdade. Então, você está ressignificando. Peraí, por que meu pai e minha mãe nunca falaram eu te amo? Né?
Então, eu começo a trabalhar isso. E daí é aquele negócio. A partir daí, fica mais fácil, entra como se fosse uma estratégia, e eu busco melhorar, né, o meu estilo de vida, de modo que eu vou buscar a minha espiritualidade, eu vou buscar autoafirmações, né, para que eu realmente possa me colocar no mundo. E é interessante que a ilha é bonita, né? Uma ilha, você olha para uma ilha, é bonita, né? Você sai dela, olha para ela, você consegue ver até ela com outros olhos, né? Quando alguém te bota para fora, talvez você entra, volta lá para dentro e vê até as belezas que esse amor pode dar. É o ressignificar, né? Que coisa linda. Que coisa linda. É um olhar do amor, né? O olhar de Cristo, né? Não, e a esperança, né? Real esperança para todos os casos. Isso que eu queria que você falasse também sobre a esperança de que tudo pode passar, tudo pode se resolver, né? Aqui, eu queria só pegar a deixa da Delva, que você falou que quando a pessoa tem mais idade, às vezes falar em desconstruir até não pode talvez tirar a esperança, né? E a Delva falou o seguinte: no meu caso, 74 anos, com problemas de saúde, não podendo fazer o que quero, me tira o sono e é muito complicado. Mas mesmo assim, há esperança, né? Sempre há esperança. Isso, né? Que eu queria falar. E o cérebro, ele está ali em construção, né? O nosso cérebro, ele não fica velho. A gente precisa encontrar meios para a gente estar sempre estimulando. Então, Delva, é isso? Delva. Delva, qual que é a dica, né? Você realmente procurar melhorar esses pensamentos no sentido de, assim, o que eu posso fazer, né? Para eu melhorar o meu estilo de vida, os meus relacionamentos, né? Aquilo que me traz prazer, né? É importante, a gente entender que nós somos o protagonista, né, da nossa vida. Então, a gente precisa, sim, buscar meios, né, de cada vez se sentir melhor. Né? De ter um estilo de vida mais leve. Né? A gente cobra muito da gente. É verdade. A gente exige muito. E tem uma coisa bastante importante que eu sempre coloco para os meus pacientes, é o seguinte: eu vejo as pessoas sempre na expectativa de superar a expectativa do outro. Tem um livro muito bom que fala, querendo agradar os outros. Tem um livro muito bom, muito bom. E o outro é o outro, eu sou eu. Né? Então, parece uma coisa assim tão simples, mas assim, eu preciso entender que o que o outro fala, né, o que o outro pensa é dele, e isso não me define. Então, quando eu começo a olhar para mim, né, quando eu começo a colher esses meus monstrinhos, né, esses são os monstrinhos que a gente tem, né? Boa. Então, sim, a partir daí eu vou ter um estilo de vida muito melhor, independente da idade, né? Se é um jovem com 20, né, ou se é uma senhora com 70, não importa. Né? Eu acolhendo esses monstrinhos, eu vou encontrar meios, né, para que eu realmente tenha uma qualidade de vida mental aí. É verdade. E isso é tão importante, né, Rê? Eu vou falar, a Renata é cristã, é daqui da nossa igreja, ela acredita no que a gente acredita. Quando ela fala essas coisas, é muito interessante, porque muita gente hoje, talvez, né, tem um preconceito quando não entende direito, né? E a gente cria um preconceito antes de entender aquilo sobre se auto-valorizar. Eu sugeri um livro aqui na semana passada sobre autoestima da ACBC, que é a Associação de Conselheiros Bíblicos, né? Que fala sobre autoestima, que os pais, professores deveriam trabalhar isso, uma autoestima com a visão bíblica, que a Bíblia fala disso, e muitas vezes, por falta de conhecimento, a gente critica essa questão de se autovalorizar, né, que é muito importante. Fala que os professores, os pais deveriam trabalhar isso, por isso que eu acho de suma importância você trazer isso, sabe, Rê? Você viu o que você colocou, Lídia? Essa coisa dos pais, professores, né? Quando a gente olha um pouquinho para essas crenças, né, você imagina o seguinte: um computador zerado e a gente precisa colocar programas, softwares. Como que é o ser humano, tá? Como que a TCC entende, assim, né? O mental, aí, o circuito mental. Quando eu sou pequenininha, bebê, eu preciso ter repertórios. Então, o meu pai, a minha mãe, o mundo externo vai me trazendo esses repertórios, né? Professores, pai, mães, irmãos. E esses repertórios, o que são? Às vezes, as crenças, né? E essas crenças
nem todas as vezes são crenças funcionais. Sim. Então, por exemplo, na escola, uma professora que chega para um aluno e fala assim, olha, você não sabe, você nunca vai conseguir fazer isso. Já dá de cara para instaurar uma crença aí de desvalor. Isso. Entende? Perfeito. Muito bem colocado. Então, é muito importante, né, nos primeiros anos de vida, aí fica uma atenção, um alerta aí para os papais, né, para tomar esse cuidado. Verdade. Né? A identidade, quando a gente fala, né, de buscar uma identidade, a identidade ela é formada ali nos primeiros anos de vida. E se os pais, os professores não cuidarem, o mundo vai cuidar, vai botar crenças, né, contrárias ao que a gente acredita, né? A forma como os pais falam, né, com os filhos, isso é de extrema importância. E falando em pais, eu tenho um comentário aqui que me surpreendeu muito, mexeu comigo, porque é da minha mãe. A Rita Dickel falou, eu nunca ouvi do meu pai ou minha mãe, eu te amo. E eu nunca imaginei isso, mãe, de verdade. Eu não sabia disso. De tanto amor que eu recebi dela. Seu amor, mãezinha. Quantos teu te amo eu já recebi seu. Obrigada por ter ressignificado isso na minha vida e eu saber completamente o que é o amor infinito de Deus, né? Olha que coisa linda. Que coisa linda mesmo, viu? Não é? E o que a gente pode dizer, né, de uma pessoa que não recebeu esse amor, né, mas conseguiu... E de uma forma tremenda. Transferir, né? Que coisa linda. É uma forma, né, de ressignificar. É o que a gente estava falando. Ela encontrou meios, né, de superar, né, de entender realmente quem ela é, né, e a partir daí se colocar. Né, se colocar no mundo sem ter medo de se doar. Isso. Né? Porque essa crença tem muito a ver com aquela coisa da rejeição. Sim. Às vezes eu vou com uma expectativa, né, de eu estar me doando ali para o outro, mas eu tenho medo da rejeição. Então, às vezes, eu saio de cena, né? Eu não falo eu te amo, eu não vou me expor, porque pode ser que essa pessoa não vá superar as minhas expectativas. Então, tem essa coisa também de não falar. O medo da rejeição. Verdade. E ela não teve medo de se doar. Tanto que uma das coisas que eu mais aprendi com ela foi se doar. Que legal, como a gente pode tirar lições disso, né? Rapidinho, a gente já vai continuar. Tem uma pergunta boa aqui que eu vou deixar para depois, quando a gente voltar. Espera aí, que tem uma pergunta boa aqui. Mas antes, a gente quer rapidinho fazer um intervalinho para tomar uma aguinha, para você tomar uma água, que tem uma pergunta boa. A gente já volta falando disso. Bora lá. Tá bom? Um intervalo bem rapidinho, a gente já volta. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 20h, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 20h, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros, um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPPTV no canal youtube.com/ippinheiros. Venha aprender com a gente plantação e revitalização de igrejas, evangelismo infantil, presbiterianismo, comunicação e redes sociais. Esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros. Então, aproveite para ler, para estudar um pouco. Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho. Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela igreja. Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso. Portanto, junte-se a nós neste curso e seja abençoado por Deus e pela ministração da Palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida.
EAD Pinheiros, capacitando cristãos para a jornada missionária. Paulo Júnior, Emílio Garófalo, Arival Dias Casimiro, Luísa Nazaré e muita gente boa já passou por aqui, compartilhando seu amor pela literatura. É um prazer tê-lo conosco, é um prazer ter esses convidados aqui trocando essa ideia, essa troca benéfica. Clube do Livro, um papo edificante que vai te inspirar a ler mais e crescer em conhecimento do nosso Deus. Fique aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/ippplay e escolha a playlist do Clube do Livro. Você tem aqui, um arsenal de ferramentas para você acessar. Você aí de casa, não se esquece, hein? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho, curte esse vídeo, compartilha, você faz tudo que você puder. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. De volta, um intervalinho rápido, e a gente está aqui com muita coisa legal nesse programa. E agora, antes de voltar a conversar com a psicóloga doutora Renata Blini, a gente quer andar um pouquinho pelos bastidores, né? Luísa é demais, sou fã desse quadro que mostra os bastidores da IPP TV, e ela andou pelos bastidores do Esporte, Vida e Fé. Já viu esse programa? Ele vai ao ar aos sábados e tem trazido muitos convidados especiais. E a Luísa andou por lá falando com o Juneu Videira, que foi uma entrevista maravilhosa, e a gente vai ver agora. Bastidores com Luísa Carniel. Fala aí, Lu. Fala galera, eu sou a Luísa e hoje nós vamos ver os bastidores de uma entrevista com Juneu Videira, ex-participante do MasterChef e missionário. Então vem comigo! Aqui no Estúdio 2 nós temos essa família linda e eu queria conversar um pouco com vocês. Como foi essa experiência, Juneu, de participar do MasterChef e ter falado com bastante ousadia do seu testemunho numa TV aberta? Enfim, se você pudesse falar um pouquinho aqui. Legal. Foi bem surpreendente, na verdade, né? Eu não digo que foi uma ousadia, porque eu falei algo natural, fluiu, né? Foi meio que uma entrevista que eu nem sabia que ia ter, né? As perguntas que fizeram antes do programa, e eu fui respondendo de uma maneira normal. E foi uma grande surpresa para mim a forma como o vídeo viralizou, né? Então, assim, mas foi uma grata surpresa, né? Eu glorifico muito a Deus por tudo que aconteceu. E é muito incrível ver como você usa a comida, né, a alimentação, para fazer missão. Como que começou isso? Aquilo que eu falei no programa é o que eu realmente acredito, de que o cozinhar, a culinária é uma forma de expressar amor pelas pessoas, né? Um relacionamento, um carinho. Então, assim, quando eu vi um testemunho de um missionário que estava no leste europeu, que ele cozinhava com uma forma de alcançar pessoas, eu achei aquilo incrível, né? E a partir daí eu comecei a me arriscar a fazer bolo, vivia queimando bolo, queimei muito bolo na vida, ainda queimo, né? Mas me inspirou muito esse testemunho desse missionário que estava no leste europeu. Obrigada, viu, gente? Imagina, valeu! Os bastidores ficam por aqui. Até mais, tchau, tchau! Muito bom. Eu não sei se você lembra do Juneu, Júnior, né, que fala, o nome dele é Júnior, mas ficou Juneu porque muita gente falava Júnior, e ficava Juneu. O Juneu, ele participou do MasterChef e ele falou nos bastidores pra gente que no dia que ele foi fazer o prato, era o prato de doce ou salgado, Lu?
doce, né? E não é o forte dele é salgado. E ele estava com muito medo, e ele nos bastidores pediu perdão para Deus, porque ele não ia honrar a Deus, não ia agradar, não ia glorificar o nome de Deus ali, porque era uma fraqueza dele que estava sendo mostrada. E aí, naquele episódio, muito bom esse programa, gente, a gente passa o vídeo lá, um vídeo que viralizou no MasterChef, que ele começa a falar do trabalho dele de evangelização, e ele fala de Deus, e é um momento em que todo mundo chora e todo mundo é tocado ali pelo amor de Deus, do trabalho que ele faz. E você vê como às vezes a gente pensa que a nossa fraqueza é uma coisa que não vai glorificar a Deus, e o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Aí veio como uma lição de vida para todos nós. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui com a doutora, que né, nas nossas fraquezas, às vezes, a gente é surpreendido. Então, vale a pena ver o Esporte Vida e Fé, Luísa mostrando aí para a gente os bastidores. O Júnior tá lá, esse vídeo do MasterChef viralizou, e ele falou que no final, como ele disse aí, foi mais conhecido do que o próprio vencedor, né? Numa fraqueza dele. Olha só que coisa linda. É isso aí, gente. Agora eu quero, rapidinho, antes de voltar a falar com a doutora, quero falar para você, quero apresentar algo que realmente pode transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto, né, é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Quali Vinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou onde desenvolve coisas novas, né? A Quali Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil numa loja pertinho da sua casa, ou se não tiver uma loja pertinho da sua casa, você pode encontrar no próprio site qualivinil.com.br, está escrito aí, e você pode transformar. A Qualivinil são nossos parceiros aqui da IPPTV, deixaram um toque especial nos nossos estúdios. Todo mundo entra aqui e fala, nossa, que gostoso que tá. Tinta precisa ser de qualidade, por isso que a gente indica a Qualivinil. Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. É isso daí, gente. E agora a gente vai rapidinho ver o que o Marcos Melo vai falar hoje no Notícias da Tarde. O Marcos falou com a gente, ele já está aqui, né, nos nossos estúdios, e hoje à tarde, o Conversa da Tarde tem um tema que também tem a ver com o que a gente está falando agora. O tema de hoje à tarde é Tenha Calma, vai passar. Fala aí, Marcos, pra gente. O que você vai falar hoje à tarde pra gente? Bom dia para você que está acompanhando o Manhã IPP, e eu quero te fazer uma pergunta. Você está passando por um momento difícil na sua vida? Um momento turbulento? Eu quero te convidar para o Conversa da Tarde, que é logo mais às 1h30, e nós vamos falar sobre o tema Tenha Calma, vai passar. Se você precisa encontrar em Deus esperança e renovo, este bate-papo, essa conversa leve que nós temos todas essas tardes aqui, vai te ajudar. Você é o meu convidado ao vivo, 1h30 da tarde, aqui na IPPTV. Até já! Muito bom, tenha calma, vai passar, né, Rê? Um bom pensamento de dar esperança pra gente, né? É verdade. De volta aqui com a doutora Renata Blini, ela é psicóloga, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental e palestrante e autora do workshop Minha Mente, Meu Jardim. Olha que coisa linda. Fala um pouquinho desse workshop, Rê. Eu gostaria de colocar para vocês, primeiramente, um pouquinho sobre a TCC. Só como que é um pensamento, né, ali estruturado da TCC, antes de falar do work. Quando a gente fala de TCC, existe ali um caminho, né, onde que a gente costuma dizer o seguinte: existe um evento, um pensamento e um comportamento, né? A partir daí, né, a gente consegue encontrar estratégias para lidar melhor com a ansiedade. Olha que legal. Então, eu, enquanto psicóloga, eu tento passar para os meus pacientes esse caminho, né? A forma como eu interpreto a situação, o evento, né? É o que vai fazer toda a diferença. Vai gerar pensamentos funcionais ou disfuncionais. E, a partir daí, os meus comportamentos. E, nesse workshop, né, eu falo muito sobre isso, né? Minha mente, o meu jardim. Que legal. Né? Então, assim, como que eu olho para isso, né? E, a partir daí,
Podem vir flores ou ervas daninhas, né? O que eu vou querer cultivar? Nossa, Rê, né? Você falou um negócio incrível. Eu precisei trazer antes a TCC para a pessoa entender mais ou menos. Então, eu pego essa questão. Terapia cognitivo-comportamental. Tudo a partir do pensamento, né? Como que eu interpreto cada evento, né? E esse processo terapêutico, né? Ele nos ajuda nesse sentido, né? Quando eu busco esse autoconhecimento e eu sei quem eu sou, o olhar para aquele evento, né? A forma como ele vai me impactar, vai ser de uma forma mais leve, não tão disfuncional. Caraca, né? E daí, nesse workshop, eu falo bastante sobre crenças, né? E sobre esse modelinho cognitivo, né? Então, a todo momento acontecem coisas, né? E daí, depois, a gente também poder olhar para o nosso estilo de vida no sentido de o que eu estou transmitindo, o que eu estou comunicando ao mundo. Muito bom. Através dos meus atos, atitudes, palavras. Que legal. Né? Então, interessada. Não, e é muito surpreendente o link que eu fiz agora, porque você fala do jardim, né? E eu lembrei daquela palavra de Deus que fala assim, uns plantam, outros regam, outros colhem. E aí eu lembrei da associação que a minha mãe fez ali, tipo, ela plantou lá atrás e às vezes ela não vai ver os frutos que outros vão colher lá na frente. Eu estou regando talvez aquilo que ela, no amor, e olha como a palavra de Deus faz sentido na nossa vida. Que linda a palavra jardim. E esse workshop você faz aonde, Rê? Quem estiver interessado pode encontrar como se inscrever, fazer, contratar, como é que funciona? Então, geralmente eu costumo, né, estar sempre divulgando antes, então eu tenho espaços, né, onde a gente acaba alugando. E para realizar, também faço trabalhos em empresas, né? Legal, ótimo, muito bom. E é um trabalho muito legal. E dá para... Você tem o Instagram, né? Tenho o Instagram. O Instagram é Renata Blini Psicóloga. Boa, facinho de encontrar. Renata Blini Psicóloga, já acha lá. Eu já dei uma olhada antes, muito bom. Vamos voltar à pergunta boa, lá, bora lá. A Vera perguntou, a ansiedade do dia a dia tem a ver com a falta de confiança em Deus? Então, é como eu te falei, né? A ansiedade, ela é um processo ali mental, fisiológico, né? São sintomas que a gente tem. E a espiritualidade, ela é de extrema importância, né? Para a gente saber se colocar no mundo. Então, assim, se eu tenho fé em algo, automaticamente isso começa a mexer com os meus valores, com a minha autoestima, né? E claro, né, automaticamente vai estar refletindo de uma forma positiva, vai ter um impacto positivo, né? Porque vai impactar no nosso olhar para o mundo, né? Lembra que eu falei, a ansiedade, ela começa a partir de uma visão que eu tenho de um evento, né? Eu vou ser exposta, eu tenho medo, eu não vou dar conta. Então, se eu tenho buscado essa espiritualidade, eu estou me conectando com o meu interior, com o meu eu, entendendo as minhas fraquezas, né? Eu vou lidar melhor com o externo, né? Com os estímulos externos. E, a partir daí, né, eu vou encarar esses enfrentamentos de uma outra forma, né? Com mais facilidade. Então, eu acredito, sim, que a espiritualidade, né, ela muito nos ajuda a lidar com a ansiedade, com esses enfrentamentos, né? É uma forma, é um caminho da gente desenvolver a tal da habilidade emocional que é tão falada também, né? É verdade. E tem gente que cria tanto preconceito com se autoconhecer, né? Porque, com toda razão também, por outro lado, que foi distorcido, mas trazendo para a realidade, tem tudo a ver com conhecer a raiz do problema. Olhar, acolher o problema. Olhar para a raiz e lá, todos os nossos pecados têm uma raiz e vão lá e tem a ver com o nosso passado, com a nossa história. Enfim, tem muita coisa, né, Rê? É muita coisa interessante. Como é bonito de ver isso, né? E você vê, você trouxe, só pegando esse gancho aí, essa coisa do passado, Rê, o que aconteceu lá atrás. Se eu consigo ressignificar, elaborar, né, olhar com outro olhar, muda a vida. Isso vai fazer com que eu tenha um novo olhar para o que está vindo agora. Né? Então, por exemplo, se alguém me faz alguma coisa, se eu sofri demais lá no passado com rejeição, de repente eu não vou falar, nossa, ele me rejeitou, né? Mas eu posso procurar entender o porquê daquele comportamento da pessoa e não só julgá-lo no primeiro momento.
entende? E vir trazer frutos, né? Frutos. Sempre. Frutos Sempre, bons, saudáveis. sempre. Que é a ideia, né? Sempre. Que legal. Olha, o Williams perguntou aqui se a ansiedade é mais uma questão espiritual, física ou espiritual e física. Então, a gente cai nessa questão aí da espiritualidade. Não, a ansiedade é do ser humano, né? É um circuito, é uma reação fisiológica. Né? Então, diante de um medo, de um desafio, é ativado a ansiedade, né? Vamos entender que a ansiedade, ela é algo que está em nós, né? Lembra que eu comentei com você? É um nível, a ansiedade é um nível em excesso, né? Do cortisol e da adrenalina, mas nós já temos, né? Então, independe, né? E daí a gente entra na questão, se tiver fé, né, se buscar a espiritualidade, melhore muito. Melhore muito, né? Que legal. Tem mais perguntas aqui. Tem a Elisane, falou, na ansiedade podemos falar de cura? Olha que pergunta boa. Ou a pessoa sempre terá que conviver com essa síndrome? Não, boa ansiedade tem cura, né? A partir do momento que eu busco um novo estilo de vida, né? Que eu busco entender o que está trazendo essa ansiedade, né? Acolher, né? Esses monstrinhos que eu estava aqui comentando, a gente consegue ter qualidade de vida. É claro que a gente precisa se atentar da onde que está vindo essa ansiedade. Tem tipos de ansiedade. Né? Então, a gente está falando de uma ansiedade que é mais ou menos comum, mas nós temos aí, por exemplo, a síndrome do pânico, o transtorno obsessivo-compulsivo, que mais? Que nós temos? Fobias, né? Transtorno pós-traumático. Então, são tipos de ansiedade, né? Que geralmente, né, precisam de medicação. Tá? Então, a ansiedade num nível ali moderado, né, é uma ansiedade que, mudando o estilo de vida, mudando o pensamento, buscando um tratamento psicológico, a gente consegue, né, ter qualidade de vida. Agora, quando já é um transtorno, né, o que é o transtorno? É até engraçado a forma como eu vou colocar. Um transtorno é aquilo que causa transtorno no seu dia a dia. Então, assim, acaba implicando no seu cotidiano, no seu profissional, nas suas relações, né? Sim. Aí é um transtorno. Aí, assim, precisa também, geralmente, né, de um acompanhamento psicológico, né, e também da medicação. Sim, tá? Boa. Isso me lembrou de um livrinho que o pastor Erival tem aqui, Transtornos Mentais e Espirituais. Sim. Como é esclarecedor aquele livretinho, tem aí na livraria, né, na Editora Hebron, acho que tem do site da Editora Hebron, deve ter para comprar, mas assim, como é importante a gente entender. Ali está muito claro, bem explicado, ele fez com uma psicóloga, uma terapeuta, enfim... E explica muito bem lá a questão do transtorno. Precisa de ajuda, né? Já que você tocou no transtorno, eu penso que é bastante importante a gente falar um pouquinho sobre o transtorno do pânico. Porque tem muita relação, né, a ansiedade com o transtorno do pânico. Obrigada. Qual que é a diferença, né? Geralmente os pacientes falam, mas não é a mesma coisa? Os sintomas são os mesmos. Então, quais são os sintomas da ansiedade? Boa. Palpitação, sudorese, secura na boca, tremores, dormência na boca, né? Essa é a ansiedade, esses são os sintomas da ansiedade. O pânico, eu não preciso estar pensando em algo, né, que me traz ali uma angústia, uma ameaça. O pânico, ele chega de forma abrupta, né? E muito intensa. E eu tenho uma sensação... né, dentre todos esses sintomas da ansiedade, eu tenho uma sensação de morte iminente. Não tem jeito. Eu tenho para mim que eu vou morrer. Pode ter uma pessoa ali falando, olha, vai ficar tudo bem. E ele tem um tempo também. O transtorno do pânico, ele tem os mesmos sintomas da ansiedade, tá? De uma forma muito mais intensa, né? Só que ele tem um tempo. Então, a média ali dos sintomas, né, na crise de pânico, de 15 minutos, no máximo meia hora. Por quê? É o tal do circuito da ansiedade. Então, eu estou numa situação ali, peguei uma situação de medo. O sistema nervoso acusou medo. Preciso reagir, o corpo precisa reagir. Ativa a amígdala cerebral. Ativou, jogou o cortisol e a adrenalina.
Então, vem todos esses sintomas. Só que como eles vêm muito intenso, o coração parece que vai sair para fora. A pessoa fala, estou tendo um infarto. Aí, o que acontece? Corre para o hospital. Como tem um tempo esse circuito, a hora que chega, por isso que eu falei que é de 15 a meia hora, chega lá, faz o eletro, faz exame de sangue, não dá nada, né? Então, fica uma dica, vou até deixar uma dica para o pessoal que sofre com a crise do pânico. Coisa mais importante, eu entender que é um circuito. Então, eu vou aprender a conviver com esse circuito. Então, a Renata falou, vai ter ataque, palpitação no coração, sudorese, secura na boca, tremedeira, dormência, né? E isso vai passar. Tem um tempo aí de 15 minutos, meia hora no máximo. Então, quando eu internalizo isso, eu começo a entender que esse processo é normal e que não vai ser algo letal. Eu não irei morrer com isso. O pânico, gente, ele não tem risco de vida. Ninguém morre de pânico, tá? E daí, a cura, gente, a cura vem a partir daí. É quando eu internalizo isso, é quando eu entendo que o pânico é uma reação fisiológica e que eu preciso conviver com ela. Você sabe que eu dou até um exemplo, né, que os pacientes morrem de dar risada. Falo, sabe aquela visita chata que vem, às vezes, de longe, vem para um feriado e chegou na sexta-feira, você fala, ai, meu Deus do céu, como assim essa visita chata, eu vou ter que aguentar? Pois é, o pânico chegou, você sabe, todas as reações chatas, né, ruins, são terríveis, né? Só quem tem uma crise de pânico para poder dizer, mas eu sei que no domingo ele vai embora, porque todo mundo tem que trabalhar. O pânico é assim, ele chega, ele te derruba, ele te incomoda demais, só que ele passa. Então, quando eu começo a internalizar isso, já é metade do tratamento. E daí, sim, a gente pode entrar com a respiração diafragmática. Tem uma técnica chamada, de um psiquiatra, Rangé, como é que é Rangé? É isso mesmo, que foi adaptada aqui para o Brasil, que chama Acalme-se. Né? Então, tem outras técnicas onde você, de repente, aperta a mão ali, segura, porque você joga toda a sua atenção ali. Então, assim, tem várias técnicas que a gente pode estar utilizando, né? Nomear objetos que estão em volta, né? Porque é um jeito de você desviar esse circuito mental e amenizar os sintomas. Então, tem muitas coisas. Nossa, eu já falei demais, né, Li? Peguei. Não, eu tô aqui amando. Porque transtornos a gente pega, começa a falar e vai embora. Renata, de uma forma surpreendente, como esclareceu até para mim, assim, muito sobre o pânico, sobre o transtorno. Foi esclarecedor. A ansiedade e pânico é praticamente a mesma coisa, só que o pânico, eu posso estar super bem com você agora e começar. Meu Deus, meu coração. Né? É uma coisa que vem e intensa. Demais, né? É a diferença. Renata, que demais. E assim, lembrei do Conversa da Tarde agora, que a gente falou, calma, vai passar. Então, olha, se você quiser mais sobre teologia, a palavra de Deus, sobre calma vai passar, complementando, né, andando junto aqui, que, ó, a ciência e a religião, assim, ó, andam juntinho. Então, tem o Conversa da Tarde que vai falar, calma, vai passar, eu tenho certeza que vai intensificar tudo isso. Passa, né? Passa, sempre passa. Presente de Deus você trazer essa sua bagagem e compartilhar com a gente, Rê. Nossa, demais, bom demais. E, ó, 2 Passos de Fé falou assim, ó, a ansiedade é o resultado, o que o Billy Graham falou, olha o que Billy Graham falou. A ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor que Deus e a sua vontade para nós. Olha que forte que Billy Graham falou, né? É uma questão de quem conhece, talvez ele teve muita intimidade com Deus ali, né? Billy Graham falou isso. É aquela coisa da identidade. Quando eu sei quem eu sou, isso. Quando eu sei o meu valor, isso. O que vem do mundo, o que vem do externo, né, não vai me abater. O que o outro pensa não me define. Eu sei quem eu sou. Isso. E daí, assim, eu vou sair um pouquinho fora da psicologia e entrar aí no espiritual. É saber quem nós somos em Cristo Jesus. Né? É verdade, é verdade. Pessoas amadas, preciosas. E esse valor nunca não, diminui. Esse está aí. Tá aí. É verdade, muito bom, muito bom, muito bom. Ô, Rê, tem mais comentários aqui. Que assunto propício diante de tudo que estamos vivendo hoje. A pandemia intensificou muito, né?
Você sentiu diferença como doutora agora? É um impacto grande, né? Porque primeiro que a gente está nesse sistema híbrido, né? Sim. Online, presencial. E assim, aí a gente volta para o sistema nervoso central. Foi uma ameaça. Quando chegou, ninguém... Na verdade, até hoje a gente não sabe como lidar direito. Né? Mas é uma ameaça. Então, deixou as pessoas o tempo todo, né? Com o sinalzinho de alerta ali na amígdala cerebral. Tipo assim, ameaça, medo. Então, por isso que intensificou demais essa coisa da ansiedade. Porque as pessoas só pegavam nos noticiários... informações ruins, né? E isso fazia com que os pensamentos fossem catastróficos, né? Nós temos aí dentro da TCC os erros de cognição. Então, o que acontece? Por isso que eu falo, ansiedade é um tema bem complexo. Quando eu tenho também esse tipo de situação, eu gero erros de cognição, né? E dentro de uma pandemia, o de catastrofização. Tipo assim, alguém vai morrer, minha família vai morrer, vai acontecer o pior, né? E isso intensifica demais a ansiedade. Entendi. Perguntinha rápida. Ansiedade tem a ver com TDAH? Qual a ligação que eles têm? Tem muito a ver. Meu Deus do céu. Vamos lá. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Engraçado, quando a gente fala desse transtorno, as pessoas que não têm muito conhecimento acham que está muito ligado a crianças, né? Adolescentes. Eu trabalho inclusive, só com adultos. De pais dando remédio para filhos, enfim. Pois a Ritalina, né? A tão falada aí. E o TDAH... É um transtorno, né, que atinge muitos adultos e tem muitos que, assim, estão, sabe, aí num malabarismo, convivendo com isso e não sabem que tem o TDAH. O que é o TDAH? O TDAH são 2 hormônios que faltam aqui no lobo frontal do nosso cérebro, que é a dopamina e noradrenalina. Renata, para que servem esses hormônios? Para a gente não ser ansiosos ao ponto de ser impulsivos. Isso. Então, quando eu tenho esses 2 hormônios, acontece um circuito onde eu filtro as informações. E quando há a deficiência desses 2 hormônios, né, é aquela pessoa impulsiva, hiperativa. Então, eu posso estar aqui, eu fico com o pé, eu fico com a mão, e se me amarrarem os pés, as mãos, eu vou ficar mordendo a minha boca e vou ficar me mexendo, porque tem uma agitação psicomotora. E a mente é exatamente isso. Né? A mente do TDAH é o tempo todo ali, ó, os pensamentos acelerados. Né? Até tem um livro do Augusto Cury, Ansiedade, que ele fala sobre SPA, Síndrome dos Pensamentos Acelerados. Né? Tem muito a ver com o TDAH. Né? É claro que eu estou falando do hiperativo, né? E tem só o déficit de atenção. Né? E daí, é claro, tanto um quanto o outro, nós temos aí sintomas que têm um impacto muito negativo no nosso dia a dia. E tem como vencer o TDAH? Tem como vencer, né? A terapia cognitivo-comportamental, ela ajuda muito no sentido de você desenvolver habilidades emocionais para poder estar lidando com isso. Então, assim, mudar estilo de vida. Então, uma pessoa que tem o TDAH, por exemplo, ela tem uma dificuldade de completar um circuito mental, que nem nós estamos falando aqui agora, a gente, né, pega um assunto e a gente vai. Essa pessoa sem a medicação, ela vai parar várias vezes, porque é como se não completasse esse circuito. Tá? Então, isso aí já é um fato. É uma pessoa que tem dificuldade de se organizar no seu dia a dia. Olha. Então, às vezes, tem vários papeizinhos, tem várias coisas. É uma pessoa que chega atrasada nos lugares. A gestão de tempo é péssima. Né? Tem essa agitação psicomotora, então é uma pessoa que você vai para uma palestra, vai para um local onde ela precisa ficar, às vezes, 50 minutos, não dá conta. Não consegue. Não dá conta. E isso a gente vê na criança, né? Você vê que já tem um reflexo aí, a criança que fica na sala de aula, que fica levantando, a professora fala, menino, fica quieto, sentado. Não consegue. Não é que o menino, né, é muito assim, peralta. Não, é porque realmente tem essa agitação psicomotora interna. Sim. Né? E já voltado para o déficit de atenção, é uma pessoa que está sempre num outro mundo. Nárnia. Né? Exatamente, meu bem. É até bom, né? Puxando um pouquinho para a ansiedade, que a gente não estressa tanto. Mas tem esse outro lado, né? E está muito ligado aí também, né? O que implica bastante com os profissionais, essa coisa da memória.
né? Então começa a falhar a memória, né? Você não consegue dormir direito. E daí, a partir daí, você não tem um sono restaurador e não tem todo aquele circuito do sono, e é onde você não armazena as informações. Então, você estuda e dá o branco na hora da prova, porque não armazenou as informações. Olha só, tá vendo? E Desculpa. A medicação, ela ajuda justamente na concentração, no hiperfoco, porque a gente não consegue ter. Tá. Boa. E se quiser mais informações, pode entrar em contato com você pelo Instagram? Pode entrar em contato. Vamos repetir o Instagram da Renata, porque a gente está chegando no fim, que infelizmente eu queria ficar falando muito disso. Eu também estou adorando esse bate-papo. Eu espero que seja o primeiro de muito. Aliás, você que está assistindo, pode mandar. Ó, tá aparecendo aí, ó. Renata Blini, psicóloga, Instagram. Procura lá, pode mandar, Rê, mensagem? Pode mandar, Olha por aí. favor. Eu amo o que eu faço, eu amo interagir com as pessoas no Insta, né? Que legal, que presente de Deus. Então, manda sua pergunta lá e a gente pode voltar, né, Rê, se você aceitar, para falar de outras coisas. Vamos voltar, bora lá. Já fiz o enfrentamento hoje. Muito bom. Deu tudo Como eu certo. aprendi com você, doutora, de verdade. Fico muito feliz. Eu acredito que as pessoas também que estão assistindo gostaram. Eu vi aqui alguns comentários, feedbacks muito importantes. E eu creio que Deus tem te usado aí de uma forma muito bonita para ajudar a gente a resolver esses problemas, né? E nos aproximar dele, consequentemente, né? Os seus dons e talentos. Obrigada, quero te agradecer em nome da Igreja Presbiteriana, do Manhã IPP. Pedir para você dar uma mensagem final para quem está assistindo, vai assistir futuramente, por favor. Bom, eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, tendo essa interação, né? E tem um versículo que eu gosto muito, está em Provérbios 23, que diz o seguinte: assim como a sua alma pensa que você é, assim você é. Então, se ame, se valorize, sabe? Entenda que você é precioso, né? E que o outro não tem poder para te definir, né? Então, busque essa identidade. Uma vez que nós estamos falando muito sobre o espiritual aqui, né? De repente, busque essa identidade em Cristo Jesus, né? Para você realmente se sentir amado, valorizado, porque a partir daí, com certeza, você vai se colocar de uma forma muito melhor no mundo. Ai, que coisa linda de arrepiar aqui, gente, de verdade. Que presente de Deus, Rê, você Muito é uma bênção. Obrigada, que Deus te obrigada, abençoe. adorei. Eu também amei. Ainda bem que já tem aí proposta para outros, né? A gente vai conversar mais. Que legal, que legal. Gente, agora a gente vai ver como chegar na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Matheus falou pra gente. E para quem não sabe ainda como chegar aqui, a gente vai dar o caminho agora. Veja aí. Todos os protocolos de biossegurança são seguidos rigorosamente nos cultos, com aferição de temperatura logo na chegada, uso de máscaras obrigatório e a disponibilização de álcool em gel em vários pontos da igreja. Para participar dos cultos presencialmente, é preciso fazer a inscrição pelo site oficial. A medida é necessária por conta da redução da capacidade do espaço, que tem seguido o distanciamento entre os bancos em todas as fileiras e a higienização entre cada celebração. A inscrição pode ser feita através do celular ou também do próprio site, né? É só ir no site da igreja, ppinheiros.org.br. Você vai clicar ou no card que vai aparecer ali de todos os horários dos cultos do domingo e quem vai pregar, ou então você pode ir no atalho igreja, lá no ícone igreja, vai lá na barra agenda da igreja e embaixo inscrições da igreja. Aí vai para a página dos cultos. Lá na página dos cultos você escolhe qual dos 4 cultos do domingo que você quer participar, ou também você pode escolher o da semana, que vai aparecer para essa tela, que é para a tela do Prover, né, o nosso sistema. E aí você coloca o seu CPF, responde o questionário, clique em salvar e depois é só aceitar os termos de responsabilidade e de direito de uso de imagem e apertar salvar. Mas muita gente ainda tem dúvida de como chegar até aqui. Localizada ao lado da Marginal Pinheiros, em São Paulo, é possível chegar de carro de aplicativo ou próprio, pois o espaço conta com estacionamento para membros e visitantes. Eu acho bacana quando a gente vem, a gente geralmente... As entradas, mesmo que sejam fechadas, tem seguranças para abrir a entrada, para a gente acessar.
E sempre tem alguém aqui no estacionamento indicando onde a gente pode estacionar. Então eu acho bem organizado, bem bacana. Também é possível chegar usando os trens da CPTM, desembarcando aqui na estação Cidade Universitária, que fica a 1 quadra da igreja, ou utilizar as várias linhas de ônibus que passam aos arredores da IPP. A coordenadora do Ministério de Recepção, Maria Zuleika, explica que a igreja não só recebe, mas também acolhe os visitantes. Meu nome é Maria Zuleika, sou membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, sou coordenadora do Ministério de Recepção da nossa igreja e eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho em relação ao que é esse ministério. O Ministério de Recepção da Igreja de Pinheiros trabalha com uma composição de 30 membros, somos 10 grupos que de 3 em 3 fazem o trabalho de recepção, de acolhimento dos nossos visitantes em todos os serviços da nossa igreja. Estamos lá para estender as mãos, para abraçar, para dar as boas-vindas, para manifestar a nossa alegria, a nossa gratidão de receber os nossos irmãos. Muitas vezes também já choramos com aqueles que chegam sofridos. Entregamos ao nosso visitante sempre um kit de visitantes, que a gente chama, que ele levará como lembrança da nossa igreja, composto de uma Bíblia, de um devocional, enfim, algo que ele possa levar para casa como lembrança dessa visita. Por conta do estilo do nosso trabalho, a pandemia fez com que ele precisasse ser suspenso. Nós vivemos tempos em que deve ser guardada a distância de segurança, de que não podemos nos tocar, nos abraçar, não podemos nem mesmo trocar um material. O que não quer dizer que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros não continue sendo uma igreja extremamente amorosa na recepção daqueles que a buscam. Os cultos acontecem aos domingos e durante a semana, mas a programação completa está disponível no site ippinheiros.org.br. Muito bom, agora não tem desculpa de dizer não sei chegar na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Está aí todas as dicas, né? Muito bom. E, ó, gente, quero lembrar que o Conversa da Tarde hoje tá especial, falando com calma, vai passar, né? É isso daí. Também daqui a pouco mais, Notícias do Bem com Roberto Quirino e Tainá Félix está de volta também, então daqui a pouco mais. Agora, quero falar uma coisa para você, que ser um missionário na internet aqui é muito bom. Agora, melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta, um vizinho, um colega de trabalho. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo. Isso mesmo, uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para o que você foi chamado, propagar a palavra de Deus. Então, acesse o site editorebron.com.br e compra já a sua caixa de Bíblias para evangelizar. Editora Hebron, uma editora missionária. E vamos lá, gente, está acabando, mas tem aniversariantes hoje, dia 19 de julho. Parabéns para o Edson Novaes, o João Bento e o José Ribeiro. E você que está de aniversário em casa, que eu também não dei parabéns. Que Deus abençoe muito. Que seja um ano cheio de novidade de vida. Saiba que você é amado, cuidado por Deus e que Ele está no controle da sua vida. Isso para você que está de aniversário, para você que não está. Mas eu quero que os aniversariantes recebam hoje o nosso abraço com carinho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e do Manhã IPP. E amanhã eu estou aqui de volta com mais um programa Manhã IPP. Esse programa aqui, gente, é muito bom, né? Fala sério. Eu sou suspeito de falar, mas eu sou fã do que Deus faz. E eu usufruo dessa bênção também com você. Obrigado pela sua companhia, por ter aberto a porta da sua casa. E amanhã eu espero por você aqui ao vivo às 10 horas com o Manhã IPP. Antes tem um devocional, né? Então tá bom. Fica aí, compartilha esse canal. E daqui a pouco, daqui a pouquinho, depois do intervalo, Notícias do Bem para você. Beijo, fiquem com Deus e até amanhã.